estranho quando subiu para o YouTube. Bom dia, meninas. Na semana passada, a gente começou a conversar sobre o totalitarismo, tá? Então, nós, em primeiro lugar, nós definimos o que é um regime totalitário, o que é o fenômeno chamado de totalitarismo. Então, nós definimos que o totalitarismo é a prática política de um Estado autoritário, onde o governo controla as estruturas sociais da esfera pública à esfera privada, da esfera coletiva à individual. E aí eu pergunto a vocês, só um pequeno parênteses, qual a diferença entre Estado e governo? O governo é que vai administrar o Estado? Nossa, perfeito. Isso foi sem cola ou foi com aquela leve bugada? Não, eu chutei. Mas essa é perfeito. O que é o Estado? O Estado é o conjunto de instituições político-administrativas que organizam e servem à sociedade. Uma dessas instituições é o governo. E o governo, ele existe para administrar o Estado. Ou seja, o Estado é o guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva está a sociedade. E para que a sociedade possa ser melhor organizada, foram criadas e foram pensadas inúmeras instituições. A justiça, o poder legislativo, o corpo das polícias militares, o sistema de saúde, tudo isso são instituições do Estado. E uma dessas instituições, que cuida de todas as outras para que o Estado funcione, é o governo. Então, fazendo uma analogia grosseira, o Estado é o guarda-chuva, a pessoa é a sociedade e a mão que segura o guarda-chuva é o governo. Beleza? Dito isso, nos regimes totalitários, a mão que segura o guarda-chuva, ela segura demais esse guarda-chuva. Ela controla tudo. Ela controla quanto de água vai molhar o seu pé. Se a sua cabeça vai ficar descoberta ou não. Se os seus braços poderão molhar ou não. E essa mão, inclusive, ela tem o poder de determinar que tipo de roupa você vai usar na chuva. Ou seja, num regime totalitário, o governo, que é a principal instituição do Estado, que é inclusive quem administra o Estado, o governo vai determinar tudo da esfera pública à esfera privada, da esfera coletiva à individual. O Estado vai determinar, por exemplo, com quem você pode se casar, com quem você não pode, e coisas do tipo. Ou seja, é a forma mais extrema de um regime autoritário. E aí, no final da aula, a gente fez aqui um disclaimerzinho mostrando os diferentes tipos de regimes autoritários. Porque o que é um regime autoritário? É que hoje temos 5 pessoas. Que loucura. O que é um regime autoritário? É todo e qualquer regime onde o governo, lembra, o governo é a mãozinha que segura o guarda-chuva é o Estado. Um regime autoritário é um regime onde o governo exerce uma série de prerrogativas que avançam, que atropelam, que silenciam as liberdades individuais dos cidadãos. Então, num regime autoritário, as liberdades individuais, elas são, de certa forma, suprimidas. E aí a diferença entre esses regimes autoritários é o nível de supressão das liberdades individuais. Essas liberdades, elas podem ser muito suprimidas ou elas podem ser pouco suprimidas. E aqui talvez isso gere um choque para vocês, porque você talvez pense assim, Gustavo, a ditadura militar no Brasil, ela suprimia pouco as liberdades individuais. Quando a gente compara com os regimes totalitários, não tenho dúvidas. Obviamente que quando a gente compara com os regimes democráticos da atualidade, isso aqui foi um regime de exceção, ponto. Mas quando a gente compara este regime de exceção com os regimes totalitários
lá dos anos 30 na Europa, aí não tenho dúvidas de que a ditadura militar no Brasil foi muito tranquila, né? Obviamente que ela não foi tranquila, mas ela parece ser tranquila quando a gente compara com outras modalidades de regimes autoritários. Feito esse à parte, na aula passada a gente começou a discutir, então, como esses regimes surgiram na Europa, né? Qual é a gênese, o que está por trás e por que as sociedades que viveram debaixo daquele guarda-chuva totalitário, por que elas colocaram, de certa forma, esses regimes no poder. Porque o primeiro exemplo que nós vimos, o exemplo do fascismo, houve uma grande marcha, uma grande comoção pública para que o Mussolini assumisse o poder na Itália. No caso do regime nazista, que é o que a gente vai acompanhar hoje, mais perto, os alemães eles foram às urnas e votaram no partido nazista para ocupar a maioria do parlamento alemão. Então, todos os regimes totalitários eles têm uma coisa muito em comum. Eles tinham uma espécie de consentimento das suas respectivas populações para que eles estivessem ali, onde eles estavam, fazendo o que eles estavam fazendo. O que não quer dizer que todo alemão acordava de manhã com uma vontade grande de assassinar judeus, ciganos, homossexuais e comunistas. Longe disso. Mas todos os regimes totalitários que chegaram ao poder o fizeram, à exceção aqui dos regimes comunistas, todos os regimes totalitários chegaram ao poder com a conveniência das suas, ou pelo menos da maior parte das suas respectivas sociedades. O que se mostra de modo bastante esquizofrênico para a gente, porque a gente não consegue imaginar que uma sociedade aceite viver um regime em que as suas liberdades serão tolhidas pelo Estado, né? Mas acreditem, isso de fato aconteceu. E para que isso aconteça, são necessárias certas conjunturas naquela sociedade. Ou seja, é quase que um experimento químico. É necessário que aquele fenômeno, para acontecer, é necessário que a sociedade ela esteja envolvida em uma conjuntura que apresente específicas situações, específicas condições para que aquela sociedade deseje abrir mão da sua liberdade para viver dentro de um regime totalitário, tá? Porque, via de regra, nas CNTP, dificilmente o experimento social que leva ao totalitarismo, ele não vai acontecer se aquela sociedade estiver razoavelmente bem, economicamente, moralmente falando. Então, quando as sociedades atingem um determinado nível de situação, aí você tem as condições para o surgimento dos regimes totalitários, tá? Dito isso, a gente começou, então, a tentar entender a gênese desses regimes totalitários, né? Mostramos aqui que o pensamento totalitário ele não está específico à Alemanha nazista, mas é um pensamento que avança ao longo do século XX, chegando ao século XXI. E nós vimos, inclusive, que é um movimento que não está específico apenas àquilo que a gente chama de extrema-direita, porque grande parte dos regimes que hoje são ditos comunistas ou socialistas são regimes totalitários, vide aí a Coreia do Norte, por exemplo. Então, a gente começou a ver aqui a gênese do pensamento totalitário. E nós encontramos a gênese desse pensamento lá no século XIX. Então, no século XIX, né, está no século XIX, a origem do pensamento do século XX, ou pelo menos desse pensamento que deu origem aos regimes totalitários. E aqui eu usei como exemplo, semana passada, um trecho do Euclides da Cunha, escritor brasileiro que escreveu aí Os Sertões, e que nesse fragmento ele mostra como era a visão dele sobre a mistura de raças. Então, esse fragmento aqui, que aos olhos do século XXI é repleto de preconceitos e extremamente... E esse fragmento chega a ser extremamente xenofóbico também, é um tipo de pensamento muito comum entre os intelectuais do século XIX. Vamos lembrar aqui
que lá no século XIX, a partir da segunda metade, um fenômeno chamado de darwinismo, né, que nasce a partir da origem das espécies de Darwin, e depois ganha diversos outros campos das ciências, o darwinismo ele começa a interpretar que havia, de fato, uma linha evolutiva entre as sociedades. E essas sociedades, por sua vez, caminhariam em linha reta, no movimento contínuo e para frente. Dito isso, nessa perspectiva darwinista, haveria sociedades mais evoluídas do que outras. E dito isso, nessa perspectiva de que há supostamente sociedades mais evoluídas do que outras, e esse grau de evolução é medido pelo desenvolvimento industrial e econômico e cultural, de certa forma, essas sociedades que estariam na ponta, na vanguarda da evolução, olhariam para as demais com um certo olhar de repulsa, mas também com quase que um dever moral, quase que uma obrigação de fazer com que as sociedades menos evoluídas fossem mais evoluídas. Inclusive, nas aulas que a gente falou aqui sobre imperialismo no século XIX, nós vimos como esse pensamento sustentou a expansão da Europa em direção à África, gerando o neocolonialismo. Então, lá no século XIX, a gente encontra toda a gênese do pensamento totalitário, porque todos esses totalitarismos aqui, eles partem sempre de um princípio. O princípio de que estas sociedades estão constantemente numa grande luta cósmica, né, que não vai ser resolvida num tempo curto. Todas essas sociedades que viveram abaixo, que vivem abaixo de regimes totalitários, elas têm uma visão sobre o futuro que enxerga que as suas lutas, elas são quase uma luta de um bem contra um mal, e o mal é tudo aquilo que está fora dessa sociedade, e às vezes esse mal convive com essa sociedade, precisa ser extirpado, e essa luta é uma luta quase que transcendente, é uma luta quase que espiritual, né? Essas sociedades que vivem e que viveram em regimes totalitários, elas enxergam-se sempre como vivendo uma grande disputa entre a sua sobrevivência e aquilo que as ameaça, né? E um dos aspectos mais característicos dessas sociedades que viveram esses regimes totalitários é que elas, ao transferir a autoridade, ao transferir sua liberdade, ao abrir mão da sua liberdade para os governos autoritários, elas acabam dando um cheque em branco, dando um consentimento para que esses governos autoritários possam governar aquela sociedade, tá? Então, a raiz do pensamento que leva aos movimentos totalitários, essa raiz ela está no século XIX, nessa visão extremamente racialista, que acredita que existem raças superiores a outras e que a sua própria raça está sofrendo uma constante ameaça de algum inimigo externo que precisa ser extirpado, precisa ser arrancado como uma raiz ruim, tá? E é isso que vai dando origem a todos os movimentos que a gente começou a ver semana passada. O primeiro deles que a gente viu foi o fascismo, que na Itália e na Alemanha e na Espanha e em Portugal, ele chega ao poder num contexto de crise econômica, crise política, crise moral. Vamos lembrar aqui que a Itália luta na Segunda Guerra Mundial, e o fato da Itália lutar na Segunda Guerra Mundial, e o fato da Itália, grande parte da guerra, estar ao lado da Tríplice Aliança, que foi a derrotada, isso mostra que o peso da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial para a Itália foi muito grande. Então, o que vai acontecer é que a crise econômica vivida na Itália depois da Primeira Guerra Mundial,
levou a uma intensificação das chamadas lutas de classes. Ou seja, a gente começa a observar que os movimentos sociais na Itália, eles vão se organizando cada vez mais. E eles passam a lutar contra a monarquia parlamentar italiana, contra o governo italiano. Grande parte desses movimentos, eles são dirigidos e influenciados pelos partidos socialista e comunista da Itália. Tá? Nomes como Antônio Gramsci, por exemplo, acabam liderando essas manifestações. Né? Então, a Itália, pós Primeira Guerra Mundial, é um país extremamente conturbado, onde há uma nítida tensão entre setores da sociedade, e essas tensões, elas estão cada vez mais pressionando a Itália por uma postura, por uma decisão, né? E o que acontece é que grande parte dessas manifestações levam a greves de operários. E essas greves de operários acabam acirrando ainda mais a crise econômica italiana, porque numa greve você para a produção. Né? Se você para a produção, você deixa de produzir. Se você não produz, você afeta a venda e você deixa de ganhar. Então, o que a gente começa a observar é que, naquele momento, nós vamos ter uma intensa luta de classes na Europa, na Itália, sobretudo, e que faz com que determinados setores, determinados agentes sociais resolvam ou tentem resolver esse problema a partir de algumas soluções. E uma dessas soluções, ela foi oferecida pelo Mussolini, que acaba criando um movimento chamado de Camisas Negras, né, chamado também de Fati de Combatimento, tá? E os fascistas, né, a palavra fátio, ela gera o fascismo. Os fascistas, eles enxergavam que a sociedade era como um grande organismo que deveria agir de maneira conjunta, organizada, e que não deveria haver protagonistas numa sociedade. Então, esse movimento dos Camisas Negras, ele começa a combater as greves operárias da Itália. Ele começa a combater os movimentos sociais mais à esquerda. Ele começa a afrontar os partidos socialista e comunista da Itália. E isso acaba chamando a atenção não só do governo, mas também de uma grande parte da sociedade italiana, um pouco mais conservadora e que temia um pouco a movimentação desses movimentos socialistas e comunistas. Então, os Camisas Negras, eles começam eles nascem como uma milícia para combater a luta de classes na Itália, só que combater do jeito deles, né, na base da pancada, tentando eliminar todos os focos de manifestações que ocorressem no país. E esse grupo, que nasce com 9 pessoas, no espaço de 2, 3 anos, já tem quase 150 mil adeptos. Até que eles, então, promovem a chamada Marcha sobre Roma, que é aquele movimento que acaba pressionando o rei da Itália, Vítor Emanuel, a convidar Mussolini para ingressar o gabinete do governo. Mussolini, então, assume o poder em 1922 e começa, a partir daí, a transformar a realidade da Itália, transformar em todos os sentidos, economicamente, politicamente e socialmente. Economicamente, Mussolini acaba direcionando a indústria italiana para o setor de base. Socialmente falando, o Mussolini ele vai ser o grande responsável pela criação da chamada Carta del Lavoro. Tá? A palavra lavoro, né, vem de... Ela corresponde à nossa labuta em português, né, ao trabalho. Essa Carta do Trabalho italiana era mais ou menos como a nossa CLT aqui no Brasil. Na verdade, o contrário, né? A nossa CLT foi inspirada na Carta del Lavoro. Então, o que era a Carta del Lavoro? Era um grande compromisso social estabelecido entre o governo e a sociedade
de modo que os trabalhadores pudessem trabalhar com mais tranquilidade, porque haveria agora uma série de direitos concedidos a eles, mas, em contrapartida, estavam proibidas manifestações sociais. Não podia ter greve, não podia ter barricada, os caras não podiam se juntar para quebrar a fábrica. Enfim, trabalhador, a partir do governo de Mussolini, trabalhador trabalharia, ponto. Em contrapartida, os empresários italianos ficariam comprometidos a honrar com os direitos sociais que eles deveriam arcar a partir daquele momento. Então, reparem que o Mussolini ele começa a costurar essa aliança e a intermediar a relação entre patrões e empregados. Do ponto de vista social, outro grande ponto que o Mussolini faz é assinar o Tratado de Latrão, que foi aquele grande acordo assinado com a Igreja Católica, que vai criar o Estado do Vaticano, vai indenizar a Igreja Católica pelas perdas que ela teve no século XIX, vai estabelecer o ensino religioso nas escolas, vai definir o catolicismo como religião oficial da Itália e vai proibir a admissão de padres que deixaram a Igreja, vai proibir que esses padres entrem no serviço público italiano. Então, reparem que o Mussolini ele articula uma grande aliança com trabalhadores, através do Estado, ele articula uma aliança com a burguesia italiana, ele articula uma grande aliança com a Igreja Católica. Assentado sobre esse tripé, ao final dos anos 20, o Mussolini ele já se destacaria como uma grande liderança política na Europa, mostrando aos demais dirigentes que havia uma fórmula que poderia ser seguida para trazer uma melhor harmonia social na Itália. E isso, obviamente, acabou reforçando ainda mais a imagem de Mussolini frente aos italianos, servindo como inspiração para outros governantes fazerem a mesma coisa. E um desses caras foi essa criança aí, o jovem Adolf Hitler, um austríaco de origem, tá? Hitler não era alemão, e que lutou na Primeira Guerra Mundial, quer dizer, lutou não, ele participou da Primeira Guerra Mundial como cabo do exército alemão. O Hitler era um cabo mensageiro, ou seja, era um carteiro do exército, responsável por transportar as correspondências oficiais entre os generais de alta patente, de um lado para o outro do campo de batalha. Dizem as más línguas que, inclusive, Hitler chegou a estar sob a mira de armas na Segunda Guerra Mundial. E que, reconhecido como apenas um cabo mensageiro, sua vida foi poupada pelo artilheiro do exército adversário. Verdade ou não, é uma história um tanto quanto curiosa, né? Porque aquele cara que poupou a vida do Hitler, ele estava a um gatilho de resolver grande parte dos problemas do século XX, né? Mas, enfim, o Hitler, ele, ao final da Primeira Guerra Mundial, ele vai ser dispensado do exército, tá? Como ele era um cabo, ele não era um oficial, ele foi dispensado do exército, ele saiu do exército, mas o exército não saiu dele. Então, ele começa, a partir de 1919, ele começa a militar politicamente. E ele, junto com outros 10 camaradas, ele vai fundar um partido político. Só que aí a minha pergunta é, o que leva o Hitler a fundar um partido político? Fala para mim. Quem consegue me dizer? O que leva o Hitler a fundar um partido político? Implementar as ideias dele. Esse era o objetivo. Qual foi a causa? Por que ele criou um partido político? Para ter mais aliados, pessoas. Esse, digamos que era o meio, né? O fim
A gente já viu, esse foi o meio, qual foi a causa, qual foi o início, o que fez o Hitler, o que levou o cara a criar um partido político. Um cabo mensageiro do exército alemão a criar um partido político. Por que alguém cria um partido político? Ninguém? Vamos à resposta, então. A Alemanha, ela vivia uma grave crise econômica ao final da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos observar daqui a pouco que a Alemanha vivia um período hiperinflacionário, com uma grande taxa de desemprego e uma série de outras conturbações sociais que estavam levando cada vez mais a convulsões sociais na Alemanha. Por outro lado, a expansão das ideias socialistas fez com que na Alemanha também surgisse um partido comunista, que tentou, em 1919, dar um golpe de Estado para tentar fazer uma revolução comunista na Alemanha. Esse movimento foi liderado pela Rosa Luxemburgo, uma militante alemã, comunista e judia, que acabou não conseguindo fazer a revolução. Mas isso ligou o alerta, e o Hitler ele acaba criando um partido político na defesa daquilo que ele acreditava ser a sociedade pura alemã. Porque se a gente viu agora há pouco que o pensamento racialista é o que vai dar origem a todos os movimentos totalitários, é importante a gente entender que Hitler também nutria-se por esse pensamento racial, tá? Então, a ideia do Hitler era que a sociedade alemã pudesse expurgar todos aqueles inimigos internos e externos que ameaçavam a paz social. E o Hitler identificava que entre os alemães havia aqueles alemães mesmo, os chamados arianos, e havia todo o resto, né? Alemães que não fossem de origem ariana, para o Hitler não eram alemães. Aí você tinha lá os judeus, os ciganos, os homossexuais, né? E repara que o Hitler vai criando categorias sociais bem confusas, né? Homossexuais e judeus numa mesma categoria de análise social. Então, para o Hitler, tudo que não era ariano estava fora, era um outsider dentro daquela sociedade. Só que, na visão dele, a sociedade alemã estava cheia de outsiders. Então, era importantíssimo fazer esse trabalho de limpeza. E como é que ele conseguiria isso? Através da atividade política. E por que ele foca na atividade política? Porque ele tenta também dar um golpe de Estado. O famoso putsch da cervejaria é uma tentativa de golpe de Estado feita pelo Hitler que não dá certo. Ele acaba sendo preso por conta disso, passa mais ou menos aí 6 meses na cadeia, e inclusive na cadeia ele escreve a sua mais importante e única obra, que é o Mein Kampf, né, ou Minha Luta, numa tradução meio chinfrim para o português. Nesse livro está escrito tudo que o Hitler pensa sobre Estado, governo, sociedade, Alemanha, futuro, judeus, está tudo ali. Era meio que uma bíblia que o cara escreveu e que, na visão dele, serviria para difundir seu pensamento na sociedade alemã. Tá? E o Hitler passa, então, 6 meses na prisão, mais ou menos, e é lá que ele concebe todo o livro. E quando ele sai da cadeia, ele, então, vai organizar esse partido político, ele vai tentar adotar uma via mais institucional para chegar ao poder. Então, o Hitler vai abandonar a via do golpe de Estado armado, ele vai tentar agora a via institucional. Por isso, inclusive, que o Hitler leva quase 10 anos para chegar ao poder, né? Então, o Hitler, de 1919, este cabo mensageiro do exército, vai se transformar nesse cara aqui no espaço de 15 anos. E agora a gente vai entender, então, como é que o nazismo ganhou forma na Alemanha, né? Primeiro de tudo,
Vamos lembrar que o Hitler se inspirou no Mussolini. Mussolini era o grande exemplo para o Hitler, tá? A fórmula que o Mussolini aplicou na Itália, ela foi, de certa forma, replicada na Alemanha. Feitos alguns ajustes, é claro, mas, via de regra, Ctrl-C, Ctrl-V. E qual é a situação que eu tenho na Alemanha, tá? Como eu falei para vocês, a partir da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha entrou numa grave crise econômica. A minha pergunta é, por que a Alemanha enfrentou essa grave crise econômica e social? Por causa da Primeira Guerra? Exatamente. Vamos lembrar aqui que, ao final da Primeira Guerra, a Alemanha foi punida, teve que pagar 20 bilhões de dólares aos países vencedores da guerra, perdeu exército, perdeu território, teve proibida a sua força aérea, e isso afetou muito os alemães, tá? Isso destruiu o moral dos alemães. Então, o que nós temos? Nós temos uma sociedade que, a partir de 1918, ela está em decadência. Né? A partir da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter uma Alemanha que está numa grave crise econômica, e essa crise econômica gera muito desemprego, gera inflação, torna o preço das coisas muito elevado, né? E você, então, vai cada vez mais criando um cenário de conturbação social muito grande. Só para a gente ter uma ideia, olhem os índices de inflação, da Alemanha. Né? Se a gente observar, primeiro que a Alemanha vive uma grande gangorra, né? No mês de janeiro de 1919, a inflação estava 6%, cai para 3%, cai para 1%. Claro, ninguém tinha dinheiro, todo mundo sem grana, ninguém compra nada, cai a inflação. Aí, o governo entra com alguns auxílios, aí você aumenta um pouco o consumo, aí o governo precisa começar a imprimir dinheiro para poder aquecer a economia, aí você tem uma explosão inflacionária, aí o governo tenta mudar a moeda para corrigir isso, e aí volta a inflação alta, a inflação cresce, chega a 56% no mês de janeiro de 1920, e aí você vai entrando nesse cenário completamente instável na Alemanha. Olha isso, tá? Geralmente, numa economia saudável, o índice de inflação ele muda 0,005% ao mês. A Alemanha vive uma gangorra, dando saltos de inflação e deflação. E aí, quando chega em 1923, nós temos, no mês de outubro, a inflação de 29.000%. Alguém consegue imaginar o que é uma inflação de 29.000%? Alguém consegue imaginar uma inflação de 29.000%? Foi uma pergunta não retórica, você podia responder, mas tranquilo, sem problemas. Essa inflação ela é responsável pela destruição da moeda alemã. Nós observamos, inclusive, que a moeda desvalorizada ela passa a não ter mais utilidade como meio circulante. Ela passa apenas a ser um pedaço de papel, né? Aqui a gente pode ver, por exemplo, o cara brincando de fazer papel de parede com as cédulas do dinheiro alemão. Aqui a gente observa, por exemplo, um cara varrendo a rua com dinheiro jogado no chão, né? Jogar dinheiro no chão, eu confesso que eu nunca vi. Pelo menos não de maneira intencional, né?
Então, o que nós temos? Uma grave crise econômica e uma crise que leva a uma intensa conturbação, a uma possível convulsão social. Eu acabei não botando aqui, mas a gente tem algumas fotos meio bizarras da crise da Alemanha levando o cara a comprar pão com com um carrinho de mão. Né? O dinheiro na Alemanha valia tão pouco que o cara precisava de muito dinheiro para comprar poucas coisas. E uma dessas coisas era pão. Então, pão na Alemanha, para você comprar, cara, custava milhões de marcos alemães. E aí era necessário que você fosse com um carrinho de mão comprar esse troço na padaria. Né? Isso acontece por quê? Porque o dinheiro desvaloriza. Então, você precisa cada vez mais de cédulas de maior valor para comprar coisas de pequeno valor, né? Porque cada vez mais você não tem valor naquele dinheiro. Né? Então, aquilo que valia R$1, numa inflação de 29.000%, vai ficar 29.000% mais caro, né? E se vai ficar 29.000% mais caro, aquela cédula de R$1 que comprava um pão, ela não vai valer de absolutamente nada. Então as pessoas, obviamente, elas vão começar a jogar dinheiro fora, né? Então, no momento que a sociedade chega nesse nível, é porque a gente está a um passo de uma convulsão social que pode levar a uma guerra civil. E desde 1923, o Hitler vinha batendo na tecla da inflação, do desemprego, dos problemas sociais pelos quais a Alemanha passava. E no caso dele especificamente, ele apontava alguns dedos para determinados culpados desse problema, né? E aí vem uma pergunta, eu quero que você me responda. Quais eram, na visão do Hitler, os principais culpados da crise social vivida na Alemanha? E aí? Quem consegue me dizer? Vocês estão me ouvindo? Pode repetir a pergunta? Quais eram, na visão do Hitler, os responsáveis pela crise econômica da Alemanha? Judeus? Por que os judeus? Não sei, historicamente eles trabalhavam com banco, não sei se é por isso. É um dos motivos, né? O Hitler vai alegar que grande parte do sistema financeiro alemão pertencia aos judeus e eles teriam colocado a Alemanha nessa situação por conta dos acordos feitos ao final da Primeira Guerra Mundial. Né? E, obviamente, aqui vale uma ressalva, tá? A gente geralmente acha que o ódio aos judeus ele foi inventado pelo Hitler, não foi. O antissemitismo é mais antigo do que andar para frente. Se a gente observar, por exemplo, na Bíblia, você vai encontrar diversas passagens no Antigo Testamento que mostram a perseguição ao povo hebreu. Então, você tem diásporas acontecendo, né? Diáspora é aquele movimento migratório forçado de um povo. Então, você tem diásporas acontecendo lá na Antiguidade. Aí, no momento que a Europa se cristianiza, a gente tem a perseguição aos judeus. Então, assim, historicamente, os judeus sempre foram o povo mais perseguido. Isso fez com que, naturalmente, os judeus fossem cada vez mais sendo marginalizados a atividades que não eram
consideradas de maior valor nobiliárquico, de maior valor nobre. Então, o que acabou ficando restrito aí ao povo judeu? Basicamente, atividades comerciais, que lá na Idade Média não eram atividades que agregassem valor ao indivíduo, né? Então, os judeus vão se destacando cada vez mais pela sua capacidade de fazer comércio e, automaticamente, são dos judeus as primeiras instituições bancárias do mundo. E essas instituições, elas surgem, elas são fundadas na Europa setentrional, ou seja, na Europa, na parte norte da Europa, Países Baixos, Alemanha, aquela regiãozinha ali. Então, historicamente, os judeus alemães, eles, não todos, obviamente, mas grande parte aí do sistema bancário alemão pertencia a judeus. E como já havia essa grande crítica ao povo judeu como uma raça supostamente inferior na visão do nazismo e todas essas outras questões, os judeus acabam sendo elencados aí como os grandes responsáveis pela crise na Alemanha. E é nessa batida que o Hitler vai aumentando o seu discurso, o tom da sua fala e a quantidade de adeptos ao longo dos anos 20, tá? E aí, em 1929, nós vamos ter a quebra da Bolsa de Valores. Vamos lembrar aqui que nos Estados Unidos, o padrão de produção industrial era o padrão fordista. Então, as empresas, elas simplesmente produziam. Elas não se preocupavam tanto com o estoque, né? Porque o mundo nos anos 20 vivia uma expansão do consumo. Então, as empresas, elas podiam simplesmente produzir, porque dificilmente ficava o produto estocado, né? Você acabava sempre escoando essa produção, né? Só que em 1929 acontece a quebra da Bolsa de Nova York. E isso afeta não só os Estados Unidos, mas afeta o mundo inteiro. Porque havia diversas economias europeias, e uma delas era a Alemanha, que tinham uma certa relação de dependência com a economia americana. E se a economia americana quebra, os efeitos também serão sentidos lá na Alemanha. Então, se a gente observar acho que eu botei mais para frente. Se a gente observar o gráfico de eleitores do Partido Nazista, esse número de eleitores vai aumentar consideravelmente após 1928. Tanto é que nas eleições parlamentares da Alemanha de 1932, o Partido Nazista obtém a maioria de votos no parlamento alemão, tá? Então, assim, ao longo dos anos 20, o Hitler vai sustentar essa visão do nazismo, né? Que, fazendo uma síntese aqui, tá? O nazismo, ele apresenta uma visão clara, universal do mundo, né? É uma filosofia abrangente a respeito do cosmo e da cultura. É aquela típica e sempre frequente capacidade retórica das lideranças. E o nazismo enxerga a história como uma gloriosa luta racial, um antissemitismo radical e uma convicção inabalável, e esse aqui é o ponto mais importante da crença sobre o nazismo, de que o futuro da nova nação e do novo homem só será garantido pela conquista do espaço vital a partir da total destruição do inimigo como expurgo. O credo político nazista é obcecado em se dispor a uma luta de vida ou morte contra a decadência moderna por meio da guerra total, consagrada na autodeterminação do triunfo da vontade de uma raça superior. Isso aqui é o que melhor define, do ponto de vista filosófico, o nazismo, tá? Então, esse pensamento que o regime nazista vai implementar, ele acaba encontrando espelho na sociedade. E é uma sociedade extremamente frágil do ponto de vista emocional, tá? É uma sociedade que
é uma sociedade que, nesse momento, ela passa por uma grave crise, né? Ela passa por uma grande preocupação com o futuro, né? Porque se a Alemanha enfrenta uma série de crises econômicas ao longo dos anos 20, e se a Alemanha está de mãos atadas por conta dos acordos que o país foi obrigado a assinar ao final da Primeira Guerra Mundial, existe uma grande preocupação na sociedade alemã e uma grande incerteza sobre o futuro, tá? Fazendo uma comparação grosseira, é mais ou menos o que acontece hoje aqui no Brasil. Tá tudo muito incerto, na verdade, no mundo, né? Tá tudo muito incerto sobre o que vai ser o mundo quando vier a vacina do coronavírus, porque o coronavírus nos obrigou a tomar uma série de cuidados ligados à biossegurança. Isso vai, inevitavelmente, fazer com que as pessoas, as empresas, as instituições adotem uma série de protocolos. Mesmo não tendo mais a pandemia, eu imagino que uma série de novos hábitos começarão a ser introduzidos na sociedade para que a gente evite novas pandemias ou reduza o risco de contágio e contaminação delas. Então, o que a gente tem hoje, cara? Um grande clima de incerteza, né? Naquela época, obviamente, o clima era muito maior na Alemanha, porque a Alemanha está destruída economicamente, né? Não que nós não estejamos, mas o caso alemão era muito mais grave. Então, dadas essas conjunções todas, é que eu tenho espaço para que o nazismo floresça como uma solução simples para um problema extremamente complexo. Então, só para fechar isso aqui, para resumir com vocês, tá? O nazismo ele se coloca como uma grande disputa, uma luta de vida ou morte contra a decadência moderna consagrada na autodeterminação do triunfo da vontade de uma raça superior. Então, para que essa sociedade alemã consiga vencer essa guerra que ela enxerga que está passando nesse momento, é necessário que ela destrua totalmente o inimigo, expurgando-o da vida pública, tá? E como é que o nazismo se coloca para a sociedade? Porque se a sociedade acredita nisso, é porque ela está enxergando isso no nazismo, né? E como é que o nazismo se projeta para a sociedade? Nesse ponto, a gente tem que destacar a importância da simbologia nazista. Alguém tem ideia do que significa a suástica enquanto símbolo? Fala para mim. Alguém tem ideia do que significa a suástica enquanto símbolo? Um de cada vez. Não? Ninguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três? Nada? Não sei se vocês já viram, mas a suástica é um símbolo que aparece em outras culturas. A suástica não foi inventada pelos nazistas, ela está presente aí, sobretudo na cultura oriental. Tá? Na Índia você encontra muitas referências à suástica, na China pré-comunista você encontra referências à suástica. Suástica apresentando algumas variações no formato, no sentido da roda, enfim. Mas, via de regra, a suástica ela representa em diversas sociedades felicidade, liberdade, paz, uma série de outras coisas. O nazismo se apropria desse símbolo e o ressignifica, tá? A suástica, ela vai indicar para a gente um movimento de rotação, tá? Movimento de rotação em torno do centro. O centro está imóvel, então a gente tem aqui algo girando em torno de um eixo que dá uma ideia de constante regeneração.
Tá? O nazismo se coloca como um grande ciclo que regenera aquela sociedade. Tá? E colocado aí, envolto numa cor vermelha, que dá a ideia da luta, do sangue derramado, o nazismo ele vai criar essa simbologia, né, que se incorpora a essa filosofia que a gente acabou de discutir aqui anteriormente. Tá? Outro símbolo nazista é o da águia. A águia vai ser apropriada pelo nazista. O que é a águia, né? Na tradição ocidental, a águia ela é dotada de poderes excepcionais que a coloca em cima das contingências terrenas. A águia é o ser que voa, olhando para frente, olhando para cima. Então, toda essa simbologia nazista ela vai ser fundamental para que a crença no pensamento nazista ele se sustente naquela sociedade e ele seja reverberado constantemente, tá? Vou colocar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia da influência do pensamento nazista na sociedade alemã e da simbologia. Eu vou colocar aqui o hino do partido nazista. Vou soltar o som, peço que vocês apontem se o áudio está ok, tá? Ou se está baixo. Eu acho, inclusive, que ele está numa velocidade mais rápida aqui, peraí. Deixa eu ver. Agora foi. E não, está uma velocidade acelerada. Deixa eu ver se eu consigo. Cara, acho que eu fiz alguma besteira aqui. Enfim, vou tirar o som porque fica meio ridículo. Se você observar, dá uma olhada na letra do hino do Partido Nazista Alemão. Tá? As fileiras bem alinhadas, a SA em marcha, com passo firme e corajoso, os camaradas que o Fronte Vermelho e os reacionários assassinaram. Fronte Vermelho, isso aqui é uma referência aos comunistas alemães. Marcham em espírito em nossas fileiras. A rua livre para os batalhões marrons. A rua livre para o pessoal das tropas de assalto. Eu quero vir falando aqui. Aqui botaram errado, escreveram errado aqui a legenda. Olham para a cruz gamada, que era um dos símbolos do nazismo. Milhões cheios de esperança. O dia da liberdade e do pão está rompendo. Então, assim, quando a gente pega aí toda a simbologia nazista, hino, símbolos utilizados e várias outras coisas, a gente observa que toda uma cultura vai sendo desenhada para que cria-se um vínculo entre os alemães e o nazismo. É aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Quando a gente pega aí os gráficos de eleitores do Partido Nazista, a gente toma um certo susto, porque de 1928 para 1930, o Partido Nazista pulou de 800 mil eleitores para mais de 6 milhões. E 2 anos depois, ele vai pular para 13 milhões. Em 1933, o Partido Nazista ele vai ter 17 milhões de eleitores. A minha pergunta é o seguinte: por que o partido dá esse grande salto aqui? Por que de 1928 a 1930 o partido dá esse salto enorme, passando de 800 mil para 6 milhões de eleitores? Por causa da crise de 29? Exatamente. A crise de 29 foi acrescida ao discurso nazista e utilizada de maneira muito inteligente pela propaganda nazista como sendo uma crise do capitalismo liberal.
Não que o nazismo seja socialista, mas o nazismo ele é contra o capitalismo liberal, tá? Por acreditar que numa sociedade o mercado ele não pode estar solto, porque o mercado solto livremente gera benefícios apenas para um conjunto mínimo de corporações. Então, com a crise de 29, o Hitler consegue comprovar para a sociedade alemã de que tanto o socialismo ateísta da União Soviética quanto o capitalismo liberal dos Estados Unidos eram extremamente ruins para a sociedade como um todo. Então, isso acaba dando margem para que o Partido Nazista ganhasse robustez naquela sociedade e atingisse aí os 7 milhões de eleitores em 1930. Depois passasse para 13 milhões 2 anos seguintes. Então, com esse crescimento, nas eleições parlamentares da Alemanha de 1932, o Partido Nazista Alemão ele obtém a maioria dos votos do parlamento alemão. Tá? O que isso quer dizer? A Alemanha, na época, era uma república parlamentarista. A Alemanha, até o final da Primeira Guerra Mundial, era uma monarquia parlamentarista. Mas aí o rei da Alemanha, Wilhelm II, ele abdica do trono, ele vai para o exílio e é proclamada a república na Alemanha. Desde então, a Alemanha manteve-se uma república parlamentarista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tinha o presidente da república, que era o chefe de Estado, e você tinha o primeiro-ministro, ou o chanceler, que era o primeiro-ministro. Só que o primeiro-ministro, ele não era eleito pelo povo. O povo ia às urnas, votava para deputados, escolhia os deputados, e esses deputados é que elegiam o primeiro-ministro. Só que como é que funcionava o mecanismo de escolha do chanceler da Alemanha? O partido majoritário da Câmara tinha o direito de indicar o nome para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Como o Partido Nazista agora tem a maioria do parlamento, coube ao Partido Nazista indicar o nome do primeiro-ministro. Esse nome, então, vai ser confirmado em janeiro de 1933. Hitler, então, através do voto, tá, ele torna-se primeiro-ministro ou chanceler da Alemanha. O que isso quer dizer? Que o Partido Nazista teve o consentimento da população. 17 milhões de pessoas acreditavam no Partido Nazista. E foram elas que colocaram o Partido Nazista como o partido majoritário da Câmara. E foram eles que colocaram, e o Partido Nazista, na verdade, é quem colocou o Hitler no poder. Beleza? A ideia, obviamente, não era respeitar o rito democrático, porque Hitler, inclusive, não olhava com bons olhos a democracia. É só a gente fazer um teste. Quando vocês eram menores, né, e saíam com os pais de vocês para ir ao restaurante no final de semana, quando o pai ou a mãe, né, perguntava onde vocês queriam almoçar, cada um da família dizia uma coisa diferente. O que isso quer dizer? Que a democracia dá trabalho, porque a democracia exige convencimento, diálogo, articulação. O que o Hitler defendia, acreditava? Que a articulação fazia demorar muito tempo. E que demorando muito tempo, você acabava não tomando as decisões corretas nos prazos corretos, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um Hitler que chega ao poder pelo voto, mas ele não está disposto a seguir claramente o rito democrático, tá?
Então, no momento que ele chega ao poder, o partido nazista, o partido começa a adotar uma série de estratégias para, digamos, para dar aquele passo a mais, violando o republicanismo alemão e caminhando para o estabelecimento de um grande projeto de poder e de centralização política nas mãos do Hitler, tá? Esse aqui é o... Deixa eu ver se ele está acelerado também. Não, esse aqui não. Eu trouxe para vocês o discurso de posse do Hitler, tá? Primeiro discurso que ele faz publicamente enquanto chanceler alemão. Dê uma olhada no conteúdo do que ele está falando. Vocês estão ouvindo direito o áudio? Sim ou não? Coloca ele de novo. Dá para ouvir? Não, tá muito chiado. Tá o quê? Pelo menos pra mim. Muito chiado. Ah, não, tá, porque no começo da parte ele fala ainda não. Deixa eu avançar aqui. Esse aqui é o Goebbels, tá? É um dos braços direitos do Hitler, tá? Deixa eu colocar na parte que o Hitler chega no estádio, no ginásio, para falar com o pessoal. Vejam como ele é ovacionado. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gewählt. Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung traten in sich ein. Ich glaube, dass nur wir die Voraussetzungen erreicht sind, um die das vergangene Jahr gekämpft habe. Als im Jahre 1918 der Krieg zu Ende ging, da waren die, wie viele Millionen andere Menschen, schuldlos an Kriegsursachen, schuldlos an Kriegsbeginn, schuldlos an der Führung dieses Kampfes, aber ebenso schuldlos auch an der übrigen politischen Gestaltung des deutschen Lebens. Ein Soldat mit 8 oder 10 Millionen anderen. Es gab die Zeit, da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen musste, wenn man den Blick in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah.
schlechtere Feind der Verfall Inneren. Auflösen all die großen Organisationen unseres nationalen Lebens und unserer nationalen Kraft. Der Verfall unserer Verwaltung, die funktionierenden Grenzen und alle Namen der Zerfall unserer Volksgemeinschaft. Alles angestichtet und alles bewahrt und alles verantwortet und den Vergang des Novembers 1918. Und nun sehen wir, wie Stand um Stand zusammenbricht. Der Mittelstand, allmählich verzweifelt, Hunderttausende von Existenzen ausgelöscht werden, Jahr für Jahr. Zehntausende von Konkurse, Hunderttausende von Zwangsversteigerungen stattfinden. Und die Arbeitslösen erledigen uns wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. Wie lange noch? Deshalb, weil ich überzeugt bin, dass man muss, wenn man nicht zu spät kommen will, mit der Rettung einsetzen muss, habe ich mich bereit erklärt, am 30. Januar die unterwegs von 7 Mann zu 12 Millionen vorgewachsene Bewegung einzusetzen zur Rettung des deutschen Volkes. Pelo vídeo, eu acho que dá para a gente observar por que havia essa relação tão forte entre o Hitler e a sociedade, né? O Hitler, ele fala o que as pessoas estão querendo ouvir. E ele vai exatamente nas feridas dos alemães naquele momento, né? Ele bota para fora grande parte daquilo que os alemães sentiam, né? Tanto de sentimentos bons quanto de ruins também. Porque, como eu falei, o antissemitismo não foi inventado pelo Hitler. Grande parte da sociedade alemã, ela já não tinha muita afeição pelo povo judeu, né? Então, assim, a gente colocou na semana passada as características do fascismo, né? Quais seriam, então, as características do nazismo? Primeiro, aí não está numa ordem de importância, ele é antiliberal. O nazismo odeia a ideia de uma economia de mercado regida pela relação de oferta e demanda. Porque eles acreditam que a economia liberal, no final das contas, acaba sendo sequestrada pelas grandes corporações que acabam determinando os preços das coisas numa determinada sociedade. Então, o nazismo, principalmente depois da crise de 29, é que aí o discurso nazista vai ser mais contra ainda essa pauta liberal. Segundo, obviamente, o nazismo ele é antissemita. Não que os outros regimes totalitários não fossem antissemitas, mas no nazismo o antissemitismo fazia parte do tripé do discurso nazista, né?
Assim como o fascismo, o nazismo ele é corporativista, ele enxerga a sociedade como um grande organismo, onde não há partes mais importantes do que outras, e onde o governo deve assumir o protagonismo dentro daquela sociedade. O nazismo é, por definição, antidemocrático, porque, como eu falei anteriormente, a democracia envolve discussão, diálogo, concessão, e demora muito tempo para você fazer as coisas. O nazismo, então, enxerga que, na verdade, a democracia é uma fraqueza, não é uma virtude de uma sociedade. Existe a crença da raça ariana, né, como raça superior. Nós temos o nazismo enquanto um regime militarista, tá? Ou seja, você sempre vai enxergar o Hitler vestido com farda, com roupas militares, na maior parte das vezes. Ele é anticomunista, por definição, e, assim como no fascismo, no nazismo eu tenho o culto à personalidade do líder. Então, Hitler vai ser cultuado naquela sociedade, né? Se a gente fizer uma comparação aqui entre o nazismo e o fascismo, quais os itens que a gente encontraria em comum? Corporativismo, a antidemocracia, o antiliberalismo, o militarismo e o comunismo, o anticomunismo, quer dizer, e o culto ao líder. Tá? Então, diferente do fascismo, o nazismo tem o arianismo e o antissemitismo como componentes internos. Tá? E aí, o que a gente vai observar a partir da semana que vem é o que o Hitler faz quando ele chega ao poder, né? Porque até chegar ao poder, ele respeitou o rito democrático daquela sociedade. Ele respeitou as instituições, ele respeitou o passo a passo do processo político. Só que quando ele chega no poder, a coisa fica diferente. O que a gente vai ver semana que vem são, na verdade, todas as ações que o Hitler toma no comando da Alemanha e que vão levar até a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Minha pergunta é, ficou alguma dúvida em relação ao nazismo? Até aqui? Você pode repetir de novo o que é corporativismo? Sim, corporativismo é a percepção de que a sociedade ela é um grande organismo e, como todo organismo, não há uma parte mais importante do que a outra. Dito isso, as sociedades corporativistas, ou que enxergam-se como um grande corpo, elas tendem a combater qualquer tentativa de protagonismo social de qualquer indivíduo ou grupo. Por exemplo, lá na Alemanha nazista, como eles eram corporativistas, os sindicatos eles terão o seu papel mais enfraquecido. Porque o que é um sindicato? É um grupo, é uma instituição que luta por trabalhadores de uma certa categoria. Então, o sindicato é uma instituição protagonista da sociedade, porque ela representa uma parcela grande de pessoas. O nazismo ele enxerga que o papel do sindicato deve ser menor, porque o único protagonista aí deve ser o próprio Estado. E ele deve ser o grande responsável por manter a harmonia social. Então, para que não haja sindicato, é necessário que não haja pautas políticas defendidas por trabalhadores. Consequentemente, eu preciso que os trabalhadores ganhem bem e tenham uma qualidade de vida minimamente razoável para que eles não façam greves e nem lutem por direitos, né? Então, o que o Estado faz? O Estado concede direitos aos trabalhadores, o Estado concede direitos à sociedade para que, em contrapartida, a sociedade não lute por direitos e, portanto, não exerça um certo protagonismo dentro daquele grupo de pessoas. Deu para ficar mais claro? Obrigada. Beleza, então. Então é isso, meninas. Júlia, eu não lembro de ter visto você nas aulas anteriores. Caso você tenha vindo já, me desculpa, não lembro aqui. Caso não, caso seja sua primeira aula, seja bem-vinda aí. E na semana que vem, a gente continua falando sobre o nazismo. Beleza? Beijo para vocês, bom restinho de semana e até a semana que vem.